Opa, vamos realizar aqui um exercício de mecânica de fluidos, tá? Sobre análise diferencial de movimento, tá? Então aqui seria um exemplo, um terceiro exemplo, tá? De análise diferencial de movimento. Então, antes de começar, recado aqui, tá? Eu sou o professor Leonardo, tá? Quem quiser ajuda aí na resolução de algum trabalho, tá? Entregar uma lista ou realizar alguma prova. Também quem quiser alguma aula particular aí, tá? Esses são os valores, tá bom? A aula é R$ 100 a hora, tá? Provas com valor é R$ 150. Os trabalhos e listas, o preço a gente passa na hora o orçamento, tá bom? Trabalha com todas as matérias de exatas, tá? Aqui tá o meu contato, tá? E só trabalho com mensagens, tá? WhatsApp ou Telegram. E aqui tá o e-mail também, para quem preferir. Então vamos começar aqui, ó. Considere um escoamento radial e unidimensional no plano r-θ, caracterizado por VR igual a uma função de r e Vθ igual a zero. Determine as condições necessárias sobre f de r para que o escoamento seja incompressível. Dados: escoamento radial e unidimensional no plano r-θ, VR é uma função de r e Vθ igual a zero. Determinar os requisitos da função f de r para o escoamento incompressível. Então, é um tipo de exercício que a gente resolve com conservação de massa, tá? A equação diferencial de conservação de massa eu tenho aqui essa grandeza aqui, que é a densidade de um fluido. Multiplico pela sua velocidade, tá? Isso aqui é como se fosse um fluxo de fluido, tá? Isso representa um fluxo que atravessa uma pequena região, um pequeno ponto do fluido, tá? E eu aplico uma diferença aqui, que é um operador, né? O operador divergente. Então eu tenho o operador divergente vezes essa grandeza aqui, mais a taxa de variação da densidade em relação ao tempo igual a zero. Essa é a equação que a gente tem que utilizar para resolver esse problema, tá? Então vamos por partes aqui. É um problema que a gente vai trabalhar com coordenadas cilíndricas, tá? Então tem que descobrir como é que eu vou expressar essa grandeza em coordenadas cilíndricas aqui. Primeira coisa, eu vou desenhar aqui um elemento de volume cilíndrico. Então imagina aqui um eixo de referência. Aí eu vou traçar uma linha aqui, uma outra linha aqui, para formar um pequeno ângulo. Então eu tenho aqui um pequeno ângulo, que é o delta. Vou fazer de outra cor aqui. Esse pequeno ângulo é o delta θ, uma variação pequena em θ, tá? Aí isso vai gerar aqui um certo comprimento. Como é que eu calculo esse comprimento aqui? Ó? Depende desse raio aqui, né? Dessa distância. Quanto mais distante, maior o comprimento. Por exemplo, aqui já é uma outra distância maior. Ó. Comprimento maior porque o raio é maior. Então a gente vai dizer que esse comprimento é a distância r vezes a variação angular, o delta θ. Delta θ. Ok? Agora eu vou traçar um comprimento vertical para cima. Aqui e aqui. Aí eu vou fechar uma espécie de volume aqui no espaço, tá? Então, essa seria a geometria da minha figura. Ok? E essa distância aqui é R, né? E como esse comprimento azul é bem pequeno, a gente vai dizer que esse comprimento aqui é uma variação de R, ó, uma variação pequena em R. Ok? E na vertical a gente tem uma variação pequena também, em Z. Então, uma variação em Z. Ok? Então aqui eu tenho as três medidas aqui, ó. E como isso aqui é um elemento
de cilindro muito pequeno, essas medidas são aproximadamente retas. Então a gente vai dizer que esse pequeno volume, não, ΔV, é o produto das três medidas, ó, R de θ, R vezes a variação de θ, essa medida, vezes essa medida, vezes delta de R, vezes delta de Z. Isso aqui representa o volume, tá? Esse pequeno ponto aqui, nesse sistema de coordenadas. Vamos imaginar agora, ó, uma quantidade de fluido entrando aqui desse lado, tá? Então tem aqui uma quantidade de fluido entrando na direção radial. Então aqui eu tenho a minha velocidade radial, tá? É óbvio que ela tem que sair do outro lado, né? Vamos pensar agora o seguinte, ó. Essa grandeza aqui, ó, que é a densidade, né? Vezes velocidade. O que que isso representa, ó? Porque densidade em unidades é quilograma, certo? Por metro cúbico. E velocidade é metro por segundo. Igual, aí eu posso cancelar esse metro com metro cúbico, fica metro quadrado embaixo. Ó. E eu vou escrever então, ó, quilograma por segundo. Ó. Aqui eu tenho quilograma por segundo. Esse segundo eu vou deixar dessa forma, barra segundo, por metro quadrado. Como é que eu interpreto isso aqui? Isso aqui, ó, é uma vazão, tá vendo? Quilograma por segundo é vazão. Sobre metro quadrado é vazão por unidade de área. Isso aqui representa o fluxo que atravessa essa superfície aqui, ó, tá? É a vazão por unidade de área. Então, se eu quero calcular a vazão completa, eu tenho que pegar esse produto aqui, ó, ρ vezes V, e multiplicar pela área que ele está entrando. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar, calcular essa vazão entrando aqui, ó. Eu vou ter ρ vezes VR. Esse aqui é o fluxo que está entrando. Okay? É o fluxo entrando. Agora, eu vou multiplicar pela área, né? Que é essa base aqui vezes a altura. Então é R de θ, R delta θ, delta Z. Isso aqui vai representar então a vazão entrando aqui. Então, tem uma vazão entrando aqui, beleza? E aqui uma vazão saindo. Se essa vazão entra e sai é igual, beleza, não tem mudança nenhuma aqui dentro. Mas digamos que a vazão que entra e que sai são diferentes. Logo, vai ter uma mudança no acúmulo de fluido aqui dentro, né? Então eu vou representar isso por uma mudança assim, uma variação na vazão que entra. Então, essa variação indica que o que entra e o que sai aqui de total é diferente. Bom, fazendo a mesma coisa, ó, na outra direção agora, vamos supor aqui, ó, que um fluido está vindo na direção circunferencial aqui, ó, que é o V θ. E aí tem que sair do outro lado, né? E a mesma coisa, ó, vou fazer o produto ρ vezes V θ, tá? Isso aqui representa o fluxo. E aí eu quero a vazão. Então a vazão é o fluxo vezes a área. E a área, ó, é base vezes a altura. Ó. Delta R, delta Z. Delta R, delta Z. E aí digamos que o que entra aqui e o que sai é diferente. Então vai mudar o acúmulo de líquido aqui dentro. Então essa diferença eu vou representar por essa variação. Fazer a mesma coisa na outra direção agora aqui, ó. Vertical. VZ. E aqui VZ. Então eu vou ter, isso aqui é o fluxo que está entrando na vertical. Eu vou multiplicar pela área para dar a vazão total. A área, ó, é base vezes altura, ó, R de θ dr. Então R, uma variação em θ
uma variação em R. Digamos que o que está entrando por baixo e o que está saindo por cima é diferente, então vai mudar o acúmulo aqui dentro. Então, uma variação aqui, ó, tá? Então eu tenho que somar essas três parcelas aqui, ó. As três parcelas aqui somadas vai me dar a mudança total que está sendo acumulada lá dentro, tá? Então, a mudança total aqui, como é que eu represento aqui? A mudança no tempo, né, no caso. E se está tendo mudanças nesses fluxos que entram e saem, ao longo do tempo vai mudar a massa aqui dentro. E essa massa eu vou representar como? É a massa, né, a densidade, vezes o volume, que é isso aqui, ó. R delta θ delta R e delta Z, né? Densidade vezes volume da massa. Então isso aqui representa a massa. Só que eu estou interessado na mudança de massa, né? Então isso aqui, ó, vou dizer que isso aqui vai ter uma mudança de massa ao longo do tempo. Então, vou dizer dessa forma aqui. Okay? Isso aqui tem que ser igual a zero. Próximo passo aqui é a gente identificar os termos que... na verdade eu vou dividir tudo pelo volume, né? Então se eu pegar o volume e dividir tudo pelo volume, como é que vai ficar? Eu vou ter essa parcela aqui, ó, a variação de ρ VR R dθ dz. Eu vou dividir pelo volume. Portanto é R dr dθ dz. Aí a outra parcela, eu vou ter essa variação aqui de ρ vθ dr dz dividido pelo volume, que é R dθ dr dz, mais agora essa parcela aqui que é a variação de ρ vz, aqui era z, né? Componente z, essa aqui, de velocidade. Ρ vz R delta θ delta R, dividindo tudo pelo volume, que é R delta θ delta R e delta Z. Tudo isso é igual a isso aqui dividido pelo volume. Então eu vou ter a variação de ρ vezes R delta ρ delta R e delta Z dividido por volume, R delta θ delta R e delta Z. Tudo isso igual a zero, que é o balanço de massa dividido pelo volume. Aí eu vou simplificar agora, ó. Nesse termo aqui eu posso cancelar, por exemplo, ó, vamos ver aqui, esse delta Z, por exemplo, né? Posso cancelar, ó, delta Z. Vou cancelar o delta θ aqui, delta θ. Eu posso cancelar isso mesmo, tá certo? Tá certo. Aqui eu posso cancelar o delta R, o delta Z. Aqui eu posso cancelar o R
o delta θ e o delta R. Aqui eu posso cancelar o R, o delta θ, o delta R e o delta Z. E aqui que sobra a diferencial de... aqui eu tenho ρ, R, VR. ρ vezes R vezes VR. Dividido por R vezes diferencial em R. Mais a diferencial de ρ Vθ. Eu tenho ρ Vθ dividido por R delta θ. Mais aqui eu tenho um diferencial de ρ Vz sobre Vz. Diferencial de ρ Vz sobre diferencial em Z. E mais diferencial... estou esquecendo da diferencial do tempo aqui, ó. Não posso esquecer. A diferencial de... Opa! Espera aí, calma. A diferencial do tempo aqui, ó. Não posso esquecer aqui. Que era dessa parcela aqui que eu dividi pelo volume. Então aqui eu vou ter mais a diferencial do volume, da densidade em relação ao tempo igual a zero. Então essa é a equação da conservação de massa em coordenada cilíndrica, tá? É um pouco difícil de decorar isso aqui. Interessante que aqui eu não cortei o R, tá vendo? Não pode ter cortado. Essa análise que a gente fez aqui não é 100% precisa matematicamente, porque senão a gente cortaria esse R com esse R, tá? Mas é interessante lembrar que essa diferencial aqui, ó, atua sobre esse R também, tá? Aqui. Não pode cortar com esse R. Essa é a equação de conservação de massa em coordenadas cilíndricas. Se eu quiser em coordenadas esféricas ou cartesianas, é fazer uma análise semelhante, tá? Claro que em coordenada esférica é um pouco mais difícil, mais trabalhoso, mas também dá. Então vamos lá. O exercício fala que eu tenho um plano, né? Um plano Rθ. Então, vamos pegar aqui um sistema coordenadas aqui, uma coordenada R aqui qualquer e aqui uma coordenada θ. Então tem essa região aqui, ok? Então não vai ter coordenada Z, tá? Ele fala que o fluido só tem componente R de velocidade, ó, Vθ igual a zero e VR uma função de R. O que isso quer dizer? O fluido não tem coordenada θ, ou seja, qualquer ponto aqui do fluido, em nenhum momento ele vai ter componente radial, né? Ó, uma componente que sai a partir da origem. Aqui é a componente radial, por exemplo. Aqui é uma componente radial, ela parte da origem. Ó. É radial com a origem, mas não tem componente θ aqui, ó. Tá? Essa componente θ não existe. Então o fluido ele só vai seguindo esse caminho aqui, ó. Só o caminho radial. Ele sai da origem e se afasta da origem. Ele não circula. Ok? Ele tem que descobrir como é que essa velocidade varia ao longo do caminho radial. Tá? É isso que quer dizer essas componentes aqui. E aí substituindo ali na equação de cima, ó, vamos copiar essa equação então aqui.
deixar aqui. Outra coisa importante é que o exercício também fala o quê? Escoamento incompressível. Então, imagina aqui esse plano aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa região aqui, ó. Vou pegar um pedaço aqui para analisar e um pedaço aqui para analisar no microscópio. O que a gente vai enxergar? Então, na primeira região ali, a gente vai ver uma densidade de moléculas de água, partículas de água. A gente vai observar, por exemplo, 4 partículas de água. No outro pedaço, a gente vai analisar e vai observar o mesmo tamanho, a gente vai observar também 4 partículas de água. E se eu olho depois de um tempo de novo para cá, eu vou ver também mais ou menos 4 partículas aqui e aqui também 4, né? Isso quer dizer o quê? Que ao longo de qualquer ponto que eu olhar, eu vou ver sempre a mesma quantidade de massa, quantidade de moléculas. E passando um tempo, eu também vou enxergar sempre a mesma quantidade de moléculas, tá? Isso quer dizer que não muda com o tempo a densidade. Essa densidade aqui, ó, a densidade não muda com o tempo. Isso aqui é uma condição para escoamento incompressível. E também não muda com as coordenadas, ó. Uma variação, ó. Essa a derivada da densidade no espaço aqui, ó. Esse gradiente dessa grandeza aqui, que é a densidade, também não muda no espaço, ó. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essas derivadas aqui, ó, não vão atuar sobre a densidade aqui, ó. Elas são constantes, né? Então eu posso retirar essa constante para fora da densidade e cortar. E essa derivada também é zero. E aí o que sobra? Sobra aqui diferencial de R VR sobre R, diferencial de R, mais. Lembra que não é a coordenada radial, não é a coordenada circunferencial aqui, ó. O fluido ele não vai ter componente para cá de movimento. Então essa componente em θ é zero, então essa densidade derivada aqui sobre zero, né? Em relação a R delta θ. E também não há movimento vertical. Então aqui o componente Vz também é zero. Não há movimento fora do plano. Fica igual a zero. Logo, isso aqui também dá zero, né? Vai cancelar. Portanto, a equação que resulta é que diferencial de R vezes VR dividido por R vezes a diferencial de R é igual a zero. Essa é a equação diferencial para ser resolvida do movimento do fluido. Vamos passar esse R multiplicando aqui. R vezes zero dá zero. Portanto, diferencial de R vezes VR sobre diferencial de R é igual a zero. Aí a gente vai integrar isso aqui em R, né? Ó, integral da diferencial de R, R vezes VR. Vou melhorar isso aqui. R vezes VR sobre delta R. Aí a gente vai integrar em R. É igual a integral de zero, uma constante, integrando em R. Aí, como é que vai ficar isso aqui?
Eu posso cortar. Logo, fica a integral de uma diferencial. A integral de uma diferencial é a própria diferencial. Então, V vezes VR, R vezes VR. A integral de zero é 0 vezes R mais uma constante. Portanto, é a constante. Que 0 vezes R dá 0. Passo o R dividindo, logo VR é igual a C sobre R. Pronto, essa era a função que a gente queria. A função f de R, uma constante dividido por R. O que isso significa? Significa que à medida que o fluido se afasta da origem dele, ele vai ficando mais devagar, mais lento, né? Ou seja, se eu pegar aqui, digamos que o fluido parte desse início aqui. Então ele parte aqui com velocidade que tende ao infinito, né? Porque quando R é zero, isso tende ao infinito. Então, matematicamente isso é impossível, né? Como se fosse ele saísse com grande velocidade aqui, ó, da origem. Fisicamente falando, né? E à medida que ele vai avançando, o R aumenta, portanto, essa divisão vai diminuindo. Então ele vai ficando cada vez mais devagar. E cada vez mais devagar. Basicamente, esse é o comportamento do fluido. Ele vai perdendo velocidade à medida que ele se afasta da origem. Por quê? Porque a massa está se espalhando, né? Se a massa está se espalhando, a tendência é que, à medida que ela se espalha mais, ela vai desacelerando, ela vai freando, até chegar a uma distância muito grande, em que ela praticamente fica estacionária, ela para de se movimentar. E essa seria a solução da questão, tá? Esse é o perfil de velocidade. Imagina né? Imagina um chão, por exemplo. Eu tenho um chão, né? Eu tenho um chão aqui. Imagina um plano aqui, um chão. E um ralo. Aqui é um ralo. E eu tenho uma tubulação ali para baixo, né? Uma tubulação para baixo. E aí o fluido está subindo. Imagina o fluido aqui subindo. Quando ele passa pelo ralo, digamos que ele vai apenas se espalhar no chão. Ele não vai jorrar para cima, ele não tem energia para jorrar. Ele vai só se espalhar. Então ele começa a se espalhar com velocidade, radialmente. Não tem componente circunferencial, ele não gira. Ele não vai fazer um redemoinho, né? Ele vai só se espalhar e se afastar do ralo. À medida que ele se afasta, ele vai ficando mais devagar. Basicamente é isso. O vetor de velocidade vai ficando menor. Até que muito distante ele já está praticamente com uma velocidade bem pequena. Okay? E basicamente é isso, né? Espero que tenham entendido o exercício aí, né? Vou ficando por aqui e, de novo, se você tiver interesse em ter alguma ajuda para a resolução de alguma prova, ou entregar algum trabalho, ou ter alguma aula aí para tirar dúvida, só entrar em contato comigo, pode mandar mensagem no WhatsApp, Telegram, pode mandar e-mail se precisar também. A gente trabalha com praticamente todas as matérias de exatas, né? Física, mecânica, eletricidade, eletrônica também, cálculo, tá? Em geral, matérias de elementos de máquina também, resistência dos materiais. Então, precisar de ajuda aí numa prova, é só entrar em contato aí. E também tem que entrar em contato com antecedência, tá? Sempre tem que marcar com antecedência, para que outra pessoa não marque no mesmo dia da sua prova, ok? Então, muito obrigado e até mais.